tarde, meu nome é Luana e hoje vou falar com vocês sobre uma questão da prova amarela do Enem de 2021. Então, qual que é a questão? É a questão 135. Então, vamos lá. O polvo mimético, ele apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado, número 2, um peixe-leão, número 4, e uma serpente marinha, o número 6. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. Então vamos lá. O polvo mimético, então, que é esse animal apresentado em 1, 3 e 5, né? Ele apresenta a capacidade de adaptar seus tentáculos e imitar os movimentos que esses outros 3 animais apresentam. Então, vamos ler as alternativas para responder essa questão. Então, seria porque eles se originaram de um mesmo ancestral que esses animais? Então, os polvos se originaram de um mesmo ancestral que esses animais? Então, gente, nós temos aqui os peixes ósseos, né, que seria o 2, o peixe linguado, e o 4, o peixe-leão. Nós temos o 6, que é um réptil, que é a serpente marinha, e o polvo, que é um molusco. Então, não faz sentido essa alternativa deles terem se originado do mesmo ancestral que esses outros animais. Nós estamos falando de animais aqui de classes diferentes. Letra B. Passaram por mutações similares a esses organismos. Então, aqui nós temos uma mesma espécie, um mesmo polvo, imitando 3 espécies diferentes. Ou seja, o polvo teria que ter passado por 3 mutações diferentes e que ainda fizesse ele ficar igual às outras. Então não faz sentido, as espécies são muito diferentes. Então não faz sentido ter ocorrido uma mutação, ok? Letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos. Poderia ser essa? Até poderia, faz sentido. Ele observou para poder imitar o movimento. Mas isso não explica essa situação aqui, esse tipo de comportamento do ponto de vista evolutivo. Então, letra C também não. Letra D. Resultaram de uma convergência adaptativa com essas espécies. Então vamos lá, gente. Convergência adaptativa. A convergência adaptativa é quando animais de espécies diferentes, vou citar aqui, por exemplo, o golfinho, o tubarão, eles apresentam cores ali similares. Apesar de um ser um mamífero e um outro um peixe cartilaginoso, eles têm cores similares, que são cores para se camuflar, melhorar com relação ao ataque, certo? E aqui nós temos novamente 3 animais totalmente diferentes. O peixe-leão ele é um peixe bem chamativo, que ele chama bastante atenção para que os outros não cheguem perto. Nós temos o peixe linguado, que ele é um peixe que se camufla no fundo do oceano. E temos a serpente marinha. Então não tem aqui como a gente olhar essa imagem e falar que tem uma convergência adaptativa. Eles não têm uma característica em comum. E letra E. Sobreviveram às pressões seletivas com esse comportamento. Ou seja, essa é a certa porque o polvo, ele começou a mimetizar. Sei lá, um grupo de polvo começou a mimetizar várias espécies que eles estavam vendo próximas. Porém, os que estavam mimetizando essas espécies, ou os que começaram a mimetizar outras espécies, foram que sobreviveram. Ou seja, teve uma seleção ali que esses foram os menos predados e essa característica passou adiante, ou seja, um ponto de vista evolutivo de uma seleção natural ocorrida com o polvo mimético. Então, a resposta é a letra E.